Vem cá, chega aqui pertinho, porque na semana passada nós falamos sobre o caso do apresentador Otaviano Costa, que passou por uma cirurgia de emergência no coração. Lembra desse caso, gente? O Otaviano fez questão de reforçar que só descobriu o problema grave durante o chamado check-up, que ele não fazia há 2 anos. Olha isso. Aí o apresentador sentiu uma dor na costela que não tinha relação, né, com um problema cardíaco e resolveu colocar, então, todos os exames em dia. Otaviano tinha um aneurisma no coração e passou por uma longa cirurgia para conseguir, né, para corrigir aí o problema, que pode levar à chamada morte súbita. Então esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, quero saber de você aí de casa. Tem feito os check-ups? Você sabe quais são todos os exames que você precisa fazer periodicamente? A gente sabe, né, que a maioria de nós acaba o quê? Fugindo desses exames. Segundo dados do IBGE, 70,6% dos brasileiros, é muito, olha isso, 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente. Mas também tem outros fatores, né? Além do medo, que a dificuldade de marcar esses exames pelo SUS, por exemplo. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo o médico Alaor Pavese. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Então, nós vamos falar sobre aneurisma. Nós vamos falar sobre o check-up, né? A importância e quais são os principais exames, né, que precisam ser feitos regularmente. Deixa eu só cumprimentar também a Amanda Lopes, que tem dificuldade, Amanda, de marcar esses check-ups? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, fala Espírito Santo. Sim, Roberta, muita dificuldade. Desde que eu cheguei em Vitória, né? Eu moro há 14 anos aqui já. E tanto para mim quanto para minha filha, em alguns aspectos, é muito difícil. Há 3 anos, eu comecei com um sangramento muito forte. Então, não cessa de jeito nenhum, nem tomando medicação, né? Anticoncepcional, injeção, nada. Então, eu procurei a rede, através dos Mães Eficientes, e consegui fazer o exame lá nas clínicas. Foi aonde acusou que eu tô com 3 miomas no útero. Então, aí, meu medo maior foi quando veio aquele problema da Cariúcha, né? Que ela sentiu uma dor, sangramento em casa e descobriu vários miomas e falou que isso é uma coisa muito séria, né? Não é coisa para brincar. E eu tenho muita dificuldade, porque eu fiz os exames, foi constatado o mioma, eu não consegui retornar à médica, não consegui fazer os outros exames que ela pediu. Por que você não consegue retornar? Porque é muito difícil marcar, muito difícil. Eles ficam mandando para a gente ligar, mandando ligar para um número, mandando entrar no Zap, e a gente nunca consegue nessa demanda. Então, eu estou sempre lá no hospital procurando, né, saber qual a dificuldade que a gente tem. Se eles mesmos pedem para a gente estar indo fazer acompanhamento e tudo. E quais são as consequências, doutor Alaor, de quando a gente não consegue ter esses check-ups, fazer os check-ups periodicamente, né? Cada parte do corpo pede de tanto em tanto tempo um período diferenciado. Quais são as consequências disso para a nossa saúde? Então, vou falar primeiro assim, do caso do apresentador, que, na verdade, o que acontece? O coração, ele é uma bomba. E quando ele faz força, ele emite, né? Joga o sangue para frente. E a artéria, ela expande um pouquinho e ela é elástica para ela acomodar o sangue e jogar o sangue pelo corpo de maneira reta, sem criar turbulência. Esse é o normal. Bem, o que acontece no caso do aneurisma? Às vezes, por um enfraquecimento de um pedaço lá da artéria, do corpo todo, ele fica fraco e forma um saco igual como se fosse uma bola de soprar. Aí o fluxo vai passando aí, quanto mais o coração vai batendo, mais esse saco vai expandindo e às vezes crescendo. Bem, o aneurisma ele pode dar no cérebro, pode dar em qualquer lugar do corpo. Mas o mais comum que a gente sempre ouve falar, por causa da gravidade, é o cerebral, o torácico e o abdominal. Mas ele pode dar em artéria renal, artéria esplênica, qualquer um. Bem, qual a causa disso daí? Fazer check-up para descobrir um aneurisma é quase impossível. Ele é descoberto geralmente só por acaso. Você tem uma sinusite, você faz uma tomografia por causa da sinusite, o radiologista suspeita lá de um vaso, entendeu? Você faz um raio-x de tórax,
Aí o radiologista também suspeita de uma dilatação lá, e no abdômen, às vezes vai fazer um ultrassom para fazer um outro check-up por causa de um outro sintoma, uma dor, entendeu? Acho que é um problema de vesícula, claro. Aí o ultrassonografista, quando passa o aparelho, ele vê que a aorta tem uma dilatação. Então, geralmente é descoberto por acaso. O check-up, para você descobrir aneurisma, aí é complicado, mas você deve fazer o check-up para você ficar atenta para as condições que fazem aparecer o aneurisma. Por exemplo, hipertensão arterial. Mas não só sobre o aneurisma, mas falando de doenças em geral. A gente trouxe aí um dado que chamou muita atenção. 70,6% dos brasileiros não costumam fazer o check-up. E quais são as consequências que isso pode trazer para a nossa saúde de uma forma geral, falando assim, do pé à cabeça mesmo? Então, esse que é o problema, porque se você faz o check-up, algumas doenças elas são evitáveis. Por exemplo, para pressão, o check-up inclusive exame clínico, né? Não é só check-up, exame de laboratório. Por exemplo, você é examinado, olhada, se você olha a pressão, se a pressão estiver alta, você tem que fazer um controle. Você faz um check-up da glicose, porque se a glicose estiver alta, você começa a tratar para você evitar um monte de doenças, muitas doenças que aparecem. Então, para o lado do estômago, do intestino, tudo você pode fazer endoscopia, colonoscopia, para o lado da próstata, fazer o PSA, fazer o toque retal, o toque da próstata, tudo isso faz parte de um check-up para você ver se você... Porque se você detectar a doença logo no início, ela tem cura. Inclusive o check-up, né, na parte ginecológica, é muito importante, né? Porque a maior parte das meninas hoje que estão com 30 anos, elas não tiveram a vacinação para HPV. Então é um problema. Ele tem que fazer um check-up e ficar de olho nisso. O pessoal mais novo agora já existe a vacina para evitar isso. Então um check-up ele é importante do ponto de vista de exames complementares, tanto de laboratório como os outros exames em geral. E os de laboratório é importante você fazer um hemograma, né? Fazer a glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, creatinina para ver a função renal. Esses exames eles são fundamentais para se você controlar o colesterol, triglicerídeos, o ácido úrico, fazer a homocisteína, isso daí você tem uma noção PCR, você tem uma noção se você está inflamado, porque hoje... A partir de qual idade, doutor, que a gente precisa fazer esses exames básicos? Isso daí. Então, para cada caso, por exemplo, para a próstata, se você não tem história familiar, após os 45 anos. Se você tem história familiar de câncer de estômago, de intestino, após os 40 anos, hoje a gente está diminuindo até a idade, fazendo endoscopia do estômago pelo menos de 3 em 3 anos e colonoscopia de 5 em 5. E no caso da Amanda, por exemplo, que tem essa questão do mioma, esse acompanhamento deveria ser feito de qual maneira? De quanto em quanto tempo? Então, o mioma, ele aparece. Geralmente o sintoma é o que ela falou, né? Ele sangra, às vezes não sente nada. Ele sangra, começa a sangrar e faz os exames lá, o médico detecta e normalmente você não precisa fazer nada, porque ele melhora, até os 50 anos de idade, ele mesmo desaparece sozinho. Antigamente era mioma, você já operava. Hoje não, né? Você opera só se tiver sangramento muito intenso, se tiver doendo muito, aí às vezes você fica casada 30 dias com um sangramento direto, aí cria um problema de relacionamento, né? Então, é importante, nesse caso, você intervir. Amanda, você disse que mora aqui no nosso estado, então, há 14 anos. Alguma vez você conseguiu fazer um check-up geral da sua saúde? Não. Nunca? Eu sempre não foi por falta de força de Não foi vontade? por falta, porque eu vou direto, porque minha preocupação, por ser mãe atípica, né? Minha filha depende totalmente de mim. Então, toda vez que eu vou no posto e tento pedir os médicos esse check-up geral, eles falam bem assim, o que você está sentindo hoje? Aí eu falo, doutor, não é o que eu sinto hoje, é o que eu sinto com frequência, eu venho sentindo.
é tonteira, muito cansaço, muita dor. Esse sangramento que me incomoda muito, eu sinto muita dor também intensa, muita dor de cabeça que não para, insônia já há 3 anos, né? E como é que é para você Em conviver decorrência. assim, conviver com essas dores, com esse incômodo, como é que é? É horrível, porque eu vivo tomando medicação, algo que eu não gosto de estar fazendo, né? Ficar dependente de remédio, mas remédios também que não fazem mais efeito. Ó, aqui no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, já chegaram participações também dos nossos telespectadores. Você pode participar, tá aqui o nosso número, ó, 99942-2478. Eu vou ler aqui o comentário da Daiane. Ela fala, minha mãe faz acompanhamento na Santa Casa e é assim mesmo. Pedem para ligar num determinado dia. Aí chega naquele dia, não atendem e quando ela consegue falar, não tem mais vaga. Essa é a sua realidade também? Exatamente, é desse jeito. Aí há 5 dias úteis para a gente dar o retorno. Aí quando dá o retorno não tem vaga. Aí vai abrir dia tal. Aí eu fico todo dia, né? Olhando ali na internet e nada acontece. Igual a Jéssica, ela operou da perna tem 10 anos. Fez a cirurgia do quadril no infantil. Tem 9 anos Jéssica, que eu sua tento. filha. Tem 9 anos que eu tento. Ela nunca fez uma fisioterapia. Aí agora foi descoberto que o fêmur não calcificou, tá rachado. Vai ter que submeter a outra cirurgia, que é um risco muito, 99% de risco dela ficar cadeirante, segundo os médicos, ortopedistas, e nunca fez uma fisioterapia. E todo ano eu renovo as documentações. Olha só os comentários que estão chegando. Tá chovendo aqui, viu? Tem gente que diz, Roberta, assim, eu perdi a minha irmã com câncer no pâncreas. Ela não gostava de ir ao médico. Aí, quando viu, já estava avançado, já tinha virado metástase. Até hoje, convivemos com essa dor. Encontramos exames dela escondidos de 2022 que ela fez e não levou ao médico o resultado. Acredito também que tem muitas pessoas que não vão por ter medo, igual o caso aqui da mãe dela. Eu tinha falado que era irmã, mas na verdade é mãe, e isso é muito sério. Então, tem tanto esse entrave de não conseguir fazer um agendamento no SUS, por exemplo, e também tem muito esse comportamento, doutor, o medo da pessoa de não fazer o check-up. E isso que geralmente eu estou me... Ó, se precisar ter uma aguinha aqui. Já até tomei. Esse é um dos grandes fatores. Você tem medo de que seja descoberta uma doença em você, então você, às vezes, deixa de fazer o check-up por causa disso. Mais comum, mais frequente isso no homem do que na mulher. A mulher é até mais caprichosa, já até falei um dia aqui, né? Elas têm mais cuidado por causa do espírito materno delas. E o homem não tem muito isso, né? Esse espírito paterno, então ele procura menos se cuidar. Outra coisa que você falou aí de câncer de pâncreas, eu lembrei aqui, para você evitar, no seu check-up, na verdade, para você evitar algumas doenças, é importante dosar o colesterol, mas importante o álcool e o fumo. Porque o câncer de pâncreas ele está muito relacionado com a ingesta de bebida alcoólica. E é um câncer terrível, né? Que, infelizmente... E pode evoluir muito rápido, não, né? Evolui, de um modo geral, evolui muito rápido. Olha só, tem um outro comentário aqui de uma pessoa que diz, boa tarde, Roberto, eu sofri demais esperando um ortopedista de joelho e só consegui o ortopedista quando entrei no Ministério Público. Achei isso um absurdo. Também tem um outro comentário, um desabafo de uma pessoa, de uma avó que diz, a minha neta com 5 anos, por conta de uma diarreia, aí foi feita uma ultrassom e ali descobriu um aneurisma na aorta abdominal, né? Em outras partes do corpo, isso é um caso raríssimo. Isso mostra, doutor, a importância de quando a gente sente alguma dor fora do comum ali, né? Tá igual o sangramento dela, igual a diarreia da neta, já passou daquela quantidade de dias considerado normal. Primeiro, a importância da gente não se automedicar e de buscar imediatamente um médico. Então, e não é tão raro assim, não. O aneurisma abdominal é estimado em torno de 25% da população. Ou seja, o Espírito Santo, com 4 milhões de habitantes, ele teria, teoricamente, 1 milhão de pessoas com aneurisma abdominal. É um aneurisma benigno que você pode controlar para ver se você vai indicar cirurgia ou não, entendeu? Dependendo do tamanho, de como ele evoluir de 6 em 6 meses, aí indica cirurgia ou não. Mas não é tão raro. O do tórax tem mais ou menos 6 pessoas para cada 100 mil habitantes, ou seja, 4 milhões vai dar mais ou menos 240 casos, né?
240 casos. Olha só que interessante esse comentário da telespectadora Beth. Ela diz: Roberto, eu faço meus exames de rotina todo ano. Eu tenho medo de deixar de fazer, de não descobrir algo errado, né? O que me deixa mais confiável é saber que quando nós descobrimos uma doença precoce, temos mais chances de cura, né? Essa é a pergunta dela para a gente finalizar esse assunto. E é isso que é importante, principalmente mama, descoberta precoce, você está 100% praticamente curado. Estômago, intestino, próstata, são locais que existe hoje como você fazer os exames e existe como você pegar na fase bem inicial e ficar curado. Não pode deixar, entendeu? Depois de muito tempo, ou relaxar, entendeu? Não fazer. A maior parte nunca faz colonoscopia. Os homens não fazem colonoscopia, entendeu? Por causa do tipo de exame que tem que ser feito. A próstata, ir lá para fazer um toque de próstata, a maior parte dos homens não vão. Amanda, o que você espera a partir de agora, a partir desse momento aqui da entrevista, né? Que a gente está aqui fazendo esse apelo, que ela não consegue. Inclusive, a gente tem uma nota-pé aqui, uma posição da Secretaria de Saúde. E o que você espera? Eu espero que agora seja agilizado, né, as coisas, não só para mim, né, mas para muita gente que precisa, porque a demanda é grande, né, e as respostas nunca vêm, são sempre vazias. E olha só, então, como eu já disse, nós pedimos à CESA, que é a Secretaria de Saúde, uma posição sobre essa questão de consultas e exames pelo SUS. A Secretaria informou que oferece diversas especialidades na rede estadual. O paciente deve procurar a unidade básica de saúde, onde será avaliado e encaminhado para o atendimento especializado. Bom, agradeço a participação de vocês. Uma boa tarde. E o nosso papel é esse, é levar essa conscientização para que a gente dê a devida importância para a nossa saúde e vida longa para todos nós. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu agradeço.